No último episódio da série CGN, A História da China, exploramos a era da dinastia Qing, a última dinastia chinesa, um período de profundas mudanças e de extrema importância histórica para toda a nação. Nessa época, a China teve muitas conquistas, entre elas sua unificação e expansão territorial, mas talvez mais importante, a criação de uma identidade cultural nacional unida jamais vista antes. Nesse mesmo período, a China chegou a ser o maior império do mundo, com mais de 430 milhões de habitantes, um reinado grandioso e autossuficiente, com pouco interesse nos afazeres das potências ocidentais que começaram a cobiçar não apenas os bens exóticos, mas o próprio território imperial. A pressão externa veio de gigantes europeus como a Grã-Bretanha, Rússia, França e Alemanha, mas também de vizinhos como o Japão e países distantes como os Estados Unidos. Essa pressão eventualmente se tornou em hostilidades militares e projetos de sabotagem que duraram décadas, como exemplificado nas famosas Guerras do Ópio. Problemas internos também contribuíram para o eventual declínio da dinastia Qing. Insurreições como a rebelião de Taiping, que durou mais de uma década e veio com um custo de 20 milhões de vidas, abalou fortemente a resistência do império perante as crescentes agressões externas. Corrupção, ineficiência administrativa e crises financeiras também afetaram gravemente a dinastia, em específico nos seus anos finais. Em 1911, a revolta de Wuchang inspirou uma série de outros levantes contra as forças imperiais, que pouco antes haviam enfrentado o Japão, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, e o poder conjunto de 8 potências estrangeiras: Grã-Bretanha, França, Japão, Itália, Rússia, Alemanha, Estados Unidos e o Império Austro-Húngaro durante o levante dos Boxers. Nesse contexto, a população chinesa se encontrava descontente, com fome e sufocada por tantos anos de guerra e o consequente caos político e administrativo. O poder imperial foi aos poucos se extinguindo e, finalmente, em fevereiro de 1912, e com apenas 6 anos de idade, o imperador Puyi abdicou do trono, marcando o fim da era dinástica chinesa e o começo de um novo período histórico para a nação asiática, a fundação da República da China. Nesse segundo episódio da série CGN, A História da China, apresentamos o período da República, que durou de 1912 a 1949, quando Mao Zedong fundou a República Popular da China, que será o tema de nossa terceira e última parte da série, onde continuaremos explorando juntos a história milenar da civilização contínua mais antiga do mundo, até os tempos atuais. A ascensão e eventual declínio da República foi importantíssima para o país e também marcada não apenas por profundas mudanças políticas e socioculturais, mas por mudanças no próprio caráter da nação, algo que a define até os dias de hoje e influencia ambas suas políticas internas e externas. Seria impossível explorar o período da República da China sem iniciar a trajetória conhecendo Sun Yat-sen, o pai da China moderna, e sem dúvida a figura mais importante da era da República. Sun Yat-sen nasceu num vilarejo da província de Guangdong e desde cedo recebeu uma educação tradicional chinesa. Porém, aos 17 anos, influenciado por seu pai e seguindo nos passos de outros membros de sua família, Sun Yat-sen se mudou para o Havaí, onde, como aluno, foi exposto aos pensamentos ocidentais e o cristianismo, coisas que transformaram sua visão de mundo. Especificamente, Sun Yat-sen se interessou profundamente pelos ideais do republicanismo e da democracia, ideais que formaram a base do seu pensamento político e filosófico e o levaram a se tornar cada vez mais crítico da dinastia Qing, sua corrupção e ineficiência. Inspirado pelos mesmos fundamentos e independente de estar fora da China, Sun Yat-sen fundou movimentos democráticos que visavam trazer o fim da dinastia e transformar a China numa república.
Entre eles estavam a Sociedade para a Regeneração Chinesa, fundada no Havaí em 1894, e o Tongmenghui, fundado no Japão em 1905, criando uma aliança entre diversos grupos anti-imperialistas e sendo precursor do Kuomintang, o Partido Nacionalista, que iremos explorar com mais profundidade nos decorrentes capítulos. Em 1911, durante a rebelião de Wuchang, que eventualmente trouxe o fim do Império, Sun Yat-sen ainda se encontrava no exterior, mas rapidamente retornou a seu país quando a dinastia oficialmente cedeu o poder. Pouco após seu retorno, em 1º de janeiro de 1912, Sun Yat-sen foi eleito o presidente provisório da recentemente declarada República da China. Seu mandato foi curto, pois escolheu renunciar em prol de instalar um poderoso ex-líder militar Qing, Yuan Shikai, em seu lugar, assegurando uma transição de poder mais pacífica e estável. Mesmo assim, Sun Yat-sen continuou sendo uma figura influente na política chinesa, sua visão política e filosófica tendo enorme influência sobre a história da nação, o consagrando como pai da China moderna. A filosofia política de Sun Yat-sen pode ser resumida em 3 princípios: nacionalismo, democracia e bem-estar popular. O primeiro destes princípios lutava pela soberania da nação chinesa, o fim do domínio estrangeiro sobre territórios chineses e da fragmentação interna. O princípio da democracia promovia um governo republicano com instituições democráticas e liberdades civis. Por último, o princípio do bem-estar popular focava no bem social, avanço econômico e uma distribuição igualitária de recursos, incluindo a terra. Essa base filosófica estabelecida por Sun Yat-sen direcionou muitas das ações e formou muitas das decisões tomadas pelos líderes da República e com certeza ainda influenciam o pensamento político do governo chinês até os dias de hoje. O então presidente Yuan Shikai rapidamente provou que sua visão para a República da China era incompatível com os fundamentos delineados por Sun Yat-sen. Logo após se tornar presidente, Shikai iniciou um processo de consolidação de poder e implementação de um governo autocrático e eventual ditadura. Um período caracterizado por conflitos internos na nação. A morte de Yuan Shikai em 1916 fez pouco para aliviar a fragmentação do país, e pelo contrário, ela deu início ao período histórico conhecido como a Era dos Senhores da Guerra. Durante esse período, a China foi essencialmente dividida em territórios sob o domínio de poderosos líderes militares que se aproveitaram do vácuo de poder deixado pela morte de Yuan Shikai. Essa configuração fragmentada da nação chinesa persistiu até sua reunificação em 1928. Durante a Era dos Senhores da Guerra, a China novamente se deparou com a cobiça, intriga e militarismo de potências estrangeiras que, mais uma vez, visavam subjugar o país e lucrar em seu território. Desde a era da última dinastia, a interferência estrangeira nos affairs da nação chinesa foi um problema de impacto que afetou não só os Qing, mas todos os governos que os sucederam. Em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, e mais uma vez, a China sofreu golpes maliciosos nas mãos das potências europeias, Estados Unidos e Japão. A China havia declarado guerra contra a Alemanha em 1917, apoiando os esforços aliados no conflito. A derrota alemã interessava muito a jovem República da China, já que Berlim controlava a importante península de Shandong desde 1898,
parte da série de concessões a estrangeiros feitas pela dinastia Qing. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Japonês invadiu a península de Shandong e reteve controle dela oficialmente após o Tratado de Versalhes ser assinado. Isso foi possível devido à maior influência que o Japão tinha sobre a comunidade internacional e por conta de tramitações secretas que Tóquio fez com a França, Itália e Inglaterra. Isso foi visto pelo povo chinês como não apenas uma grande traição, mas também uma violação de seu direito à autodeterminação. Sem nenhuma surpresa, a reação dentro da China foi de revolta, e no dia 4 de maio de 1919, um enorme protesto estudantil em Pequim contra o tratado desencadeou um movimento maior de democratização e modernização no país. O Tratado de Versailles não foi assinado pela República da China e Shandong permaneceu em mãos japonesas até 1922. Porém, o dano já havia sido causado e a traição de Versalhes impulsionou sentimentos nacionalistas latentes e teve um impacto duradouro na consciência política chinesa. As cicatrizes criadas como resultado das inúmeras ocasiões de interferência e hostilidade estrangeira contra a China, que começaram na última dinastia e muitos pesquisadores argumentam, persiste até hoje, não apenas fomentaram a expansão de ideologias nacionalistas, mas também outros pensamentos políticos, o mais notável deles sendo o comunismo. O Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921, em Xangai, e exerceu um papel crucial em todo aspecto histórico do país desde então. Na época, a China ainda se encontrava fragmentada e em grande parte sob o controle dos senhores da guerra. O movimento nacionalista buscava reunificar a China e, apesar de nascentes conflitos com os comunistas, uma aliança conhecida como a Primeira Frente Unida foi formada com os mesmos e com apoio indireto dos soviéticos. Essa aliança entre o Kuomintang, como também era conhecido o movimento nacionalista, e os comunistas, embarcou na Expedição do Norte, uma campanha militar contra o autoproclamado governo de Beiyang e os poderosos senhores da guerra. Os nacionalistas eventualmente foram bem-sucedidos e tomaram controle da maior parte do território chinês, escolhendo Nanquim como a capital do seu governo, comandado por Chiang Kai-shek. Isso efetivamente terminou a frágil aliança militar e política com o Partido Comunista. Em 1927, após protestos por sindicatos comunistas, Kai-shek secretamente ordenou o expurgo das facções esquerdistas em Xangai, levando a um massacre que matou mais de 5.000 pessoas e deu início à Guerra Civil Chinesa. A Guerra Civil Chinesa foi travada entre 1927 e 1949 pelas forças nacionalistas do Kuomintang e o Partido Comunista. Porém, a guerra teve duas iterações, uma pré e outra pós Segunda Guerra Mundial. O conflito provou ser fundamental para a eventual dissolução da República. A guerra desgastou o governo de Kai-shek em todos os sentidos, mas talvez mais importante do que isso, ela expôs as deficiências e a corrupção sistêmica do regime. Oficiais do governo rotineiramente se apropriavam de fundos e apontavam familiares para cargos importantes, enquanto líderes militares vendiam armas e equipamentos no mercado negro e alocavam para si mesmos qualquer ajuda financeira vinda do exterior. As hostilidades foram brevemente pausadas entre 1937 e 1945, quando a Segunda Frente Unida foi formada para lutar contra os invasores vindos do Japão. A história moderna da China não pode ser contada sem mencionar os constantes conflitos que o Japão iniciou contra o país.
o primeiro deles sendo a Primeira Guerra Sino-Japonesa, entre 1894 e 1895, quando as nações batalharam por influência sobre a Coreia. A captura forçada da península de Shandong pelos japoneses apenas piorou um relacionamento já extremamente hostil entre as duas nações. Em 1931, buscando suplementar os recursos necessários para manter sua expansão militar, o Japão invadiu a província chinesa da Manchúria e em 1937 controlava ainda mais territórios chineses. No fim do mesmo ano, após uma sangrenta batalha, o exército imperial japonês capturou a capital da República, iniciando uma orgia de atrocidades que durou 6 semanas, conhecido como o Massacre de Nanquim. Uma série de eventos horríficos devastaram a cidade e sua população, causando a morte de aproximadamente 300.000 pessoas, em grande parte civis inocentes. A brutalidade do exército japonês é difícil de ser compreendida. Estupros em massa, tortura, execuções sumárias e o assassinato de crianças e idosos foram extensivamente documentados. O Massacre de Nanquim é conhecido como um dos episódios mais barbáricos e infelizes na história da humanidade. Para enfrentar a agressão japonesa e expulsar os invasores, o Kuomintang novamente formou uma aliança com o Partido Comunista Chinês, que ficou conhecida como a Segunda Frente Unida, que com a ajuda dos aliados conseguiu vencer as forças imperiais de Kyoto. A derrota japonesa deixou um vácuo de poder temporário na China, algo que reanimou a antiga animosidade entre os nacionalistas e comunistas e oficialmente reiniciou a Guerra Civil. Apesar de uma vantagem inicial do Kuomintang, através de táticas de guerrilha eficazes, organização superior e amplo apoio popular, o Partido Comunista, sob o comando de Mao Zedong, traçou uma nova trajetória para a história da superpotência asiática. O governo de Chiang Kai-shek foi caracterizado por conflitos internos e externos, mas ao mesmo tempo por corrupção sistemática e ineficiência administrativa. Historiadores chineses reconhecem que a corrupção foi particularmente um dos principais fatores que levaram ao declínio e eventual dissolução do Kuomintang na China continental. Para reunificar a China, Kai-shek manteve alianças com ex-senhores da guerra, muitos dos quais mantiveram domínio sobre seus territórios, onde a corrupção era efetivamente a norma. Além disso, mesmo a cúpula militar e política do Kuomintang estava intrinsecamente ligada à corrupção, desvio de fundos, nepotismo, especulação monetária e apropriação de bens, o que fortemente afetou e desiludiu a população, praticamente incapacitando qualquer tipo de controle militar e administrativo sobre um território tão vasto, imerso em tantos conflitos. A soma desses fatores, com a perícia estratégica e apoio popular do movimento comunista, levou à vitória do partido na Guerra Civil. Com Mao Zedong como líder, e após de quase 2 décadas de conflito, a República Popular da China foi fundada em 1949. Um governo baseado nos ideais comunistas e adaptados para a realidade chinesa, sendo mais um marco importante no passado, presente e futuro da civilização contínua mais antiga do mundo. No próximo episódio da série CGN, A História da China, exploraremos o período da República Popular da China, que iniciou em 1949 e segue até o presente. Os eventos dessa época, assim como a soma de tantos decorrentes desde a última dinastia, irão nos levar a uma compreensão ampla e precisa do cenário geopolítico chinês histórico e também contemporâneo. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem exploratória histórica e siga a CGN para saber mais coisas incríveis sobre a China.